Sebastião, rogai por nós. Muito bem. Bom estar de novo com vocês. Uma coisa que eu não fiz na última formação foi que eu nem me apresentei, né? Mas o formador não é importante. O importante é o conteúdo que a gente quer passar para os senhores, para as senhoras. Nós, da Toca de Assis, temos um carisma de adoração ao Santíssimo Sacramento e de amor aos pobres abandonados de rua. E a nossa vida se organiza toda em torno desse mistério, de adorar Jesus. Lá em casa o Santíssimo fica exposto durante o dia, ou como hoje, nas quintas, a sexta-feira, a gente faz a vigília à noite, meditando a paixão de Jesus, rezando pelos sacerdotes. E tendo a Santa Missa lá em casa. Hoje o Padre Igor celebrou para a gente, né? Cada dia da semana um padre celebra lá em casa a Santa Missa para a gente. E do cuidado dos pobres. Ontem, por exemplo, nas quartas-feiras, a gente serve um café lá no centro, um café para eles começarem o dia ali na labuta deles, né? Dos moradores de rua. Terça-feira à noite a gente leva uma janta junto com os jovens da Paróquia Mãe da Igreja. Sextas-feiras a gente vive de doação. Nós, da Toca de Assis, só vivemos de doação. A gente não tem uma renda física, não recebemos nada do governo, nem da igreja. E a gente ultimamente ganhamos muito legumes, então a gente faz uma sopa na sexta-feira à noite e leva para eles também. Então, conforme Deus vai dando, as pessoas vão ajudando a gente vai lá também ajudando esses nossos irmãos mais necessitados. E dentro dessa parte do carisma que é a adoração, que é o culto do mistério eucarístico, da presença de Jesus na Eucaristia, a gente estuda muito. O irmão já fez a filosofia, estou fazendo a teologia, estou no segundo ano, no terceiro ano da teologia, no quinto período, são 8, e a gente estuda muito esse mistério. E é a nossa vida, a vida do irmão da Toca é adorar Jesus e cuidar dos pobres. Então, para mim é uma facilidade falar para vocês disso, mas não somente porque eu li, porque é o que a gente vive, que eu vivo. Quando eu vou para a Santa Missa, eu acredito em tudo aquilo que eu estou passando para vocês. E é muito importante que os senhores, como ministros, como ministras, como bons cristãos, vocês também façam isso. É a sua vida que está ali, não é só algo que você escutou. E a gente está aprendendo sobre a Santa Missa. Hoje a gente vai entrar numa parte prática. É bom a gente entender o seguinte: a gente não está aprendendo aqui nada para julgar ninguém. Então, se você vê o seu colega ministro de outra paróquia, ou você mesmo, ou daqui mesmo, fazendo diferente, ou um padre, um bispo, a gente não está para julgar ninguém. A gente aprende a fazer as coisas, mas para a gente fazer certo. Então, isso é muito importante. Nunca ficar acusando o outro, olha como ele comunga, olha como ele dá comunhão, olha como ele não tem amor, e fica, não é para isso. Né? A gente aprende para poder, de fato, servir melhor. Na semana passada, aliás, na terça-feira passada, nós vimos um pouco do que é a Santa Missa, como a igreja chama essa celebração e desde quando ela celebra. Todos vocês se lembram, né? Desde que Jesus celebrou a primeira vez e diz, façam isso em memória de mim. Os apóstolos foram fazendo, depois vieram os discípulos, e até os nossos dias, os bispos vão ordenando os sacerdotes vão sendo eleitos bispos e ordenando outros, e chegou até nós a fé. Essa celebração tem vários nomes: a Santa Missa, o Santo Sacrifício, a Eucaristia, a Ação de Graças, a Comunhão, né? Nós vimos também que ela é aquele único sacrifício de Jesus na cruz. O único. E nós somos levados para aquele dia pelo mistério da liturgia. Então é importante a gente guardar isso. Sei que vocês anotaram aí, mas é importante a gente guardar isso. Deixa eu passar um pouquinho aqui, que voltou, não era para ter voltado, não. A gente... Pronto. Vimos também nos slides, né, o que diz a igreja sobre esse sacramento. A gente viu vários trechos das encíclicas, das cartas dos papas, sobre o que é a missa. Essa figura que tem ali, nós passamos ela e eu esqueci de falar. Vocês estão vendo ali Santo Antônio,
né? O padre Igor é muito devoto de Santo Antônio, era franciscano. E acontece ali um milagre extraordinário. Santo Antônio ele chegou numa cidade em que um homem muito rico, ele duvidava que Jesus estava presente na hóstia consagrada. E ele fez uma provocação a Santo Antônio. Se você me provar que Jesus está presente nesse pão, eu acredito na fé católica. Então, o que foi que Santo Antônio fez? Não para tentar Deus, mas para ajudar aquele homem no processo de salvação dele, Santo Antônio fez o seguinte: você vai deixar o seu burro vários dias sem comer nada. Marcou um dia, depois de tantos dias, você vai chegar na praça pública, você vai colocar o capim para o burro, e do lado vai estar o altar com o Santíssimo Sacramento. Nós vamos ver se é ou não é. E eis que o homem levou o burro dele. Quando Santo Antônio chegou com o Santíssimo, o burro foi para o lado do capim, fez um gesto assim de menear a cabeça, e foi para o lado do Santíssimo e se ajoelhou diante do Santíssimo que Santo Antônio estava segurando. Um burro. Agora, você não pode ser pior que isso, né? Então, pelo amor de Deus. Mas era o que a fé de Santo Antônio estava dizendo: meu filho, cadê seu juízo, sua razão, a sua inteligência? Se Deus veio do céu e falou assim, isso é meu corpo, isso é meu sangue, por que você duvida? Olha aí, até o burro está reconhecendo, e o burro se ajoelhou. Então é aquela cena que nós vemos naquela figura ali, né? Passou desapercebido do irmão. Nós vimos que a criação existe. Nós somos lá no que a gente chama de mistagogia da liturgia, o mistério. Nós somos lá no Antigo Testamento, lá na criação, e vimos que Deus já queria que existisse o mistério da Santa Missa. Ele foi deixando isso no culto da criação. Depois, quando o homem pecou, o homem várias vezes tentou reparar esse pecado. E a gente tem que lembrar aqui, como é que acontecia a reparação do pecado do homem? Eles matavam os animais, né? Os pobres matavam uma rolinha ou 2 pombinhos e ofertavam aquele sacrifício a Deus. Os ricos ofertavam bodes, cordeiros, bois, né? A gente viu que Salomão, quando tomou posse do império que o pai dele, Davi, tinha deixado, ele ofereceu 1000 animais, 1000 bois, para subir a Deus aquela oferenda, né? A leitura que eu mais gosto de fazer, eu gosto muito de ler na missa. Desde criancinha eu leio. E a leitura que eu mais gosto de ler é quando Elias, ele vai debater com os sacerdotes de Baal. E ele disse, vamos provar quem que é o verdadeiro Deus. E aí os sacerdotes de Baal fazem um altar, colocam um boi em cima, Elias faz um altar, coloca o boi em cima, e os sacerdotes de Baal começam a invocar o Deus deles, invocar Baal. E invoca, e eles entram em transe. De manhã até meio-dia eles ficam rezando, clamando, e não acontece nada. Aí Elias, o profeta Elias, fala assim, joga água em cima desse boi. Eu gosto dessa leitura, eu gosto de ler, eu dou uma entonação na leitura assim, que é para ficar mais... Depois cavou um rego em volta, encheu de água, molhou a lenha, molhou o boi, e fez uma prece. Senhor Deus, olha para este povo que está sendo enganado por estes falsos profetas e mostre que o Senhor é o verdadeiro Deus. Veio o fogo do céu, consumiu o boi, a lenha, a água, o rego, a terra, ficou só um buraco. Nessa simples prece dele. Então, desde que o homem pecou, ele tenta reparar oferecendo animais. Agora, claro que o sangue de animais não pode salvar ninguém. E aí vocês lembram que o irmão ensinou o que é salvação. Por que só Jesus salva? Tem uma frase que São Cipriano de Cartago falou, que gerou uma confusão enorme. Quando o Papa Bento era Papa, piorou porque o Papa Bento fez um documento chamado Domino Iesu. Nesse documento, Jesus é o Senhor, Domino Iesu, ele reafirmava que só dentro da Igreja Católica existe salvação. Fora da Igreja Católica não há salvação, dizia São Cipriano.
E por quê? Os protestantes, os teólogos pelo menos, né, porque muita gente ingênua às vezes não lê os documentos, não lê as coisas, não tem teologia, eles começaram a reclamar porque eles acreditavam que dentro da igreja evangélica também tem salvação. E o Papa reafirmou a fé da igreja de sempre. Jesus, você não consegue se salvar pela sua fé. Nós católicos não acreditamos que é possível nós nos salvarmos pela nossa própria força. Eu preciso de Deus. Eu preciso fazer essa aliança com Deus. E como é que eu faço essa aliança com Deus? Eu comungo a Deus. E eu usei aqui o exemplo, né, a metáfora da nossa querida Dona Rita e o seu Paulo, quando o seu Paulo conheceu ela e deu o golpe do baú. Então, a gente, para ser salvo, a gente precisa se casar com Deus. Isso acontece quando a gente vai comungando Jesus. Na última ceia, acontece aquilo, na ceia dos discípulos de Emaús, acontece aquilo que aconteceu quando o homem pecou. Os olhos deles se abrem, mostrando que é em Jesus, na missa, que nós temos de novo o conhecimento do bem e do mal e a vida eterna. É ali, dentro da celebração da missa, que está a salvação do mundo. Então, o altar, a igreja, ela é esse lugar em que eu olho para Deus e acontece esse movimento de união entre a minha alma e a dele. A palavra orientação, quando a gente fala assim, menino, eu estou meio desorientado. A senhora já ficou desorientado? Já, né? Algumas vezes. Às vezes dá aquela coisa assim na gente. A palavra orientar vem de oriente, do leste, onde o sol nasce. O sol nasce e ele vai iluminando até se pôr. Cristo é o sol da igreja. Então, se eu quero estar orientado, se eu quero ser um cristão orientado, eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso deixar que esse sol se levante e me ilumine. E não tem nenhum lugar melhor do que na Santa Missa para isso acontecer. Nós olhamos para lá, para a cruz. Nós olhamos para a cruz. O lugar onde Deus nos salvou. Lá está a nossa luz, o nosso sol. O altar das nossas igrejas não é diferente do altar do Calvário. Quando você chega lá na São Vicente, tem aquela cruz lá em cima, onde todo mundo pode olhar e ver essa luz que vai iluminar toda aquela assembleia. E lembrem, quando o padre levanta a hóstia no altar, ele está levantando essa cruz. E Deus está olhando para o seu filho sendo levantado como oferta a ele, em troca da nossa salvação. Não é? Então, ali acontece aquele mistério que é atualizado ali, quando o padre ergue Jesus. Essa comparação que o irmão fez na última formação, fazendo a leitura do Antigo Testamento, desde a criação, ela era muito evidente na época da Idade Média. Na Idade Média, a missa era dividida em duas partes. A primeira parte era chamada Missa dos Infiéis. E a segunda parte era chamada Missa dos Fiéis. Hoje nós chamamos de liturgia da palavra e liturgia eucarística. Duas partes que tem na missa. Por que era chamada Missa dos Infiéis? Porque qualquer pessoa podia participar da missa até a hora do sermão. Porque tinham bispos, né? Os bispos eram quem celebravam, os bispos muito famosos, que pessoas de fora iam ouvir. A gente celebrou esses dias Santa Mônica, no domingo, e na segunda-feira Santo Agostinho. Santo Agostinho foi uma pessoa que se converteu ouvindo Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, pregar. E ele ficava impressionado com a sabedoria de Santo Ambrósio. E Santo Agostinho, que buscava a verdade, encontrou naquele homem a verdade que ele procurava em várias filosofias, em vários lugares. Um dia, Santo Ambrósio olhou para ele e falou assim: Agostinho, você procura a verdade como se a verdade fosse uma filosofia, um pensamento. E a verdade é uma pessoa, chama Jesus Cristo. Você não pode encontrar essa pessoa se essa pessoa não te encontrar.
E aí, um dia, um bendito dia, Deus vem com a sua graça sobre Agostinho, a verdade encontra Agostinho, Agostinho se converte, e na noite de Natal, numa noite de Natal, ele é batizado. Ele e o filho dele, ele tinha um filho. Então, os bispos pregavam e vinha gente que não era católico. Quando terminava a pregação, o diácono falava assim: fora os catecúmenos, fora os infiéis. E esse povo todo saía e ficavam só os católicos. Só os católicos viam a segunda parte da missa. Só os fiéis batizados, por isso que era esse nome, Missa dos Fiéis. Eles, os batizados, viam o sacrifício eucarístico, a hora que o padre fala as palavras da consagração para mudar o pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo. O Antigo Testamento era esse lugar em que o povo se convertia pela pregação. É a missa dos infiéis. O Novo Testamento, a partir do momento que Jesus nasce, ele inaugura a nova aliança. O momento em que agora aquela igreja que ele estava fundando, aquele novo povo de Deus, vai ter direito a participar do mistério do seu corpo e do seu sangue, que vai ser dado, vai ser entregue, né? Jesus, ele não poderia celebrar a missa na sexta-feira, porque ele ia morrer. Ele foi preso numa noite de quinta-feira, 9h da noite ele foi para o Horto das Oliveiras, quando foi meia-noite ele foi preso, foi levado para o julgamento, e começou, Jesus não conseguiu mais, Jesus nem comeu. Jesus, ele foi para o Jardim das Oliveiras, depois que ele celebrou a ceia, ele não tomou um copo de água, não bebeu nada, não comeu nada. É por isso que eu falei que nós, irmãos da Toca, na quinta-feira fazemos uma vigília, meditando esses passos de Jesus na sua paixão. Quando Jesus foi condenado por Pilatos, por Caifás e Anás, no julgamento do Sinédrio, ele foi preso numa cisterna que ficava embaixo da casa do sumo sacerdote Anás, preso com as mãos para cima e a ponta dos pés só alcançava o chão. Os pés, a planta dos pés de Jesus não tocavam o chão. E ele passou a noite toda preso assim. Então, a prisão de Nosso Senhor foi tão desgastante, o sacrifício foi tão desgastante, que ele não podia celebrar a missa depois. Por isso que ele celebra na quinta-feira, dizendo assim, ó, eu estou celebrando agora para vocês aquilo que vai acontecer daqui a pouco. Eu vou ser preso, o meu sacrifício vai acontecer. Quando Jesus morreu, 15h, se ouvia o balido das ovelhas e dos cordeiros sendo preparados para a Páscoa dos judeus. Enquanto Jesus gritava, quando os algozes furavam as mãos e os pés dele na cruz. E ele gritava, meu pai, Abba. Eles não sabem o que estão fazendo. Não é? Então Jesus viveu esse mistério todo e celebrou a ceia ali como a missa, já anunciando aquele sacrifício. É a mesma coisa que nós vivemos. Vocês querem crescer na fé, mais do que ser ministros, vocês querem ser de fato de Deus. Então vocês precisam meditar nessas coisas santas. A missa não é só uma celebração. Como é uma celebração, você faz uma novena na sua casa, é uma celebração. Não, tem uma coisa que você não pode fazer. Transformar um pão em carne, você não consegue isso. Né? Uma vez uma pessoa me parou e falou assim, falei, irmão, mas você acredita mesmo nisso? Como é que eu não vejo isso se transforma? Falei, meu filho, quando você é criança, a sua mãe, ela dá leite para você, aquele leite entra em você, é transformado em substâncias que vão alimentando suas células, multiplicando essas células, transformando elas em carne, e você cresce. A própria natureza faz isso. Por que Deus, que é todo-poderoso, não pode fazer um pedaço de pão se transformar em carne? Só porque você não vê? Tem muita coisa que você não vê, né? Conta aquela história que um menino chegou e a professora falou assim, Deus não existe, porque a gente só existe aquilo que se vê. O menino se levantou e falou assim, professor, eu vou embora. Ele falou, por quê? Porque a senhora não tem inteligência.
A professora falou, por quê? Eu não estou vendo. Não existe, eu vou embora. Eu não quero estudar com uma professora burra. Então não é porque você não vê que não existe. É que aquela palavra acontece. Jesus, ele fez todo um caminho, não só desde a criação, mas a vida dele, ele fez um caminho para mostrar que isso ia acontecer. E ele começa fazendo os milagres, fazendo curas, coisas prodigiosas, mas tem umas coisas que ele começa a fazer para mostrar que ele tem poder sobre a natureza das coisas. Que coisas são essas? A primeira coisa que Jesus faz, ele multiplica pão. Vocês tomem muito cuidado. Eu falei para o padre Igor, falei, padre, o senhor sabe minha linha, né? Vocês tomem muito cuidado com quando alguém diz assim, ó, não, Jesus não transformou aquele monte de pão, não multiplicou. Foi a partilha da comunidade. Aí o pessoal veio e partilhou, todo mundo um pouquinho, e todo mundo comeu, ainda sobrou doce. Gente, isso é conversa de doido. Conversa de teologia da libertação. Deus pegou 5 pães e deu para 5.000 pessoas comer. Ele multiplicou e disse que sobrou 12 cestos, sobrou mais do que o que já tinha. Não é coisa de partilha. As pessoas podem ensinar os outros a partilhar de outra forma, mas não mentindo. Falar a verdade. Ele tem poder para fazer isso. Depois, o nosso Senhor ele vai para o monte, rezar, e quando ele volta, ele anda sobre as águas. Aí os apóstolos encontram ele, Pedro começa a dizer, é um fantasma. Jesus aparece e diz, sou eu. Quando Pedro vê, você já andou sobre a água? Senhora, não tem como andar sobre a água, não? Não. Afunda, né? A gente não tem poder sobre a natureza das coisas, mas ele tem. Vocês já ouviram falar do Henri Cristo? O Henri Cristo é aquele senhor que disse que é Jesus, né? E eu conheci a família dele quando eu morava em Curitiba, e uma prima me contou que o Henri Cristo, uma vez estava na praia, lá em Matinho, se não me engano, lá no Paraná, e encontraram com ele e falaram assim, já que você é Jesus, você vai andar sobre a água aqui para a gente ver. Aí empurraram o Henri Cristo lá na praia, e o Henri Cristo foi entrando, aí não andou sobre a água. Aí voltou, aí, você não disse que é Jesus, eu sou. Só que antes de furar meus pés, dava para andar para a água. Agora a água entra pelo buraco e eu afundo. Né? Não, ele tem poder sobre a natureza, ele faz essas coisas. Mas Jesus, ele começa a fazer esses milagres para ele dizer, olha, eu tenho poder para fazer isso. Eu vou pegar um pedaço de pão e eu vou dizer, isto é o meu corpo. A beata Ana Catarina Emmerich fala que quando Jesus disse isso, e ele entregou para os apóstolos aquele pão consagrado, o corpo dele se tornou todo iluminado e era como se Jesus entrasse mesmo, visivelmente, dentro dos apóstolos. E eles se encheram de alegria por aquilo. Por aquele mistério que estava acontecendo. Que só é dado a nós, que somos batizados, fizemos a primeira comunhão, que somos crismados, né? Vocês vão ministrar comunhão para todo tipo de gente. Vocês têm que ter muito cuidado. No ano passado, houve em Oklahoma, nos Estados Unidos, um evento em que uma seita satânica roubou, se não me engano foi o ano passado, não me lembro se foi no meio da pandemia, eles roubaram uma hóstia consagrada da igreja para o culto satânico deles. E aí houve todo um processo judicial, o arcebispo entrou com um processo na justiça para que aquele homem entregasse a hóstia que ele havia roubado. E é muito interessante que na matéria do jornal dizia que o homem falou assim, não, eu não queria fazer nada de contra a lei, eu só queria consagrar de novo o corpo de Deus. Foi essa expressão que ele usou. E é uma tristeza ver que muitas vezes as pessoas que têm pactos, que são dessas seitas, eles acreditam mais do que muito católico. As cenas que você vê de roubos,
de hóstias consagradas, de gente infiltrada dentro da igreja, às vezes até ministros. É tanto tamanho, vocês vão ter que ter um olhar cuidadoso. Vocês sabem quantas vezes eu já tive que ir atrás de gente que saía com as hóstias? Às vezes a pessoa não quer fazer mal. Por exemplo, eu peguei uma mãe no santuário de Aparecida, que ela pegou, recebeu a hóstia na mão e saiu. E eu fui atrás. A ministra não viu. Quando eu cheguei perto dela, eu falei, minha senhora, onde a senhora vai com essa hóstia? Aí ela disse assim, não, Frei, a minha filha está muito doente, ela tem 1 ano de idade. E eu quero dar para ela receber. Eu falei, mas a senhora não pode. A sua oração de mãe tem um poder muito grande. Comungue por ela, mas ela não tem a primeira comunhão. A igreja não permite esse tipo de coisa. Então, ou a senhora comunga, eu vou ter que tirar da senhora. Então, às vezes, não é por maldade, por malícia, mas acontece por maldade também. No santuário, eu fui e vi uma pessoa, e era uma pessoa bem apresentável, pegou a hóstia e colocou dentro do bolso, do paletó. E eu fui atrás. E ele foi andando rápido para a porta de saída. Quando eu encontrei lá fora, eu falei para ele, olha, o senhor pode me devolver a hóstia que o senhor está levando? Ele falou, eu não peguei nada não, eu vi, o senhor colocou dentro do bolso do seu paletó. Aí ele meteu a mão no bolso assim, pegou a hóstia e falou assim, é isso aqui que você quer? E fez assim. Esfarelou, no vento lá do santuário, levou a partícula embora. Cada fragmento de uma hóstia consagrada é Jesus inteiro. Você quebra um espelho, você se olha no espelho assim, você taca no chão, quebra. Você não vai ver o seu braço ali, sua perna por lá, não. Onde você olhar, você vai se ver. Jesus é assim. Cada fragmento está ele inteiro ali. Roubaram o acessório com a hóstia. Isso acontece demais, gente. Então, os senhores têm que ter aqueles olhares de águia sobre essas situações, né? Que vão acontecendo. Porque os infiéis, às vezes, vão entrar na missa dos fiéis e vão fazer isso, tá? Nós somos esse povo escolhido, então, que temos acesso a essas graças que Deus deu para nós. E por isso que é importante a gente ter atenção a algumas coisas. Como que você chega na missa? Eu já falei para vocês na terça-feira. Aquela genuflexão, e sobretudo o ministro da Eucaristia, ele tem que ser um homem eucarístico, uma mulher eucarística. Então, aprender a fazer uma bela genuflexão, a ir lá, né, naquele altar tão bonito que vocês têm, com o Santíssimo, se ajoelha ali no genuflexório, faz aquela prece, mesmo que rápida, se você tem que servir, mas faz de profundo coração para Nosso Senhor. Né? Hoje, a gente vê a tamanho falta de consciência dos cristãos em relação àquilo que é a celebração. A roupa, né? Uma vez eu fui chamado para ajudar como ministro, aí chega aquelas moças que a saia em cima é muito embaixo e embaixo é muito em cima. E eu lembrei de uma história. Eu falei, eu vou falar com ela. Perguntar para ela, minha filha, você quer uma maçã? Vai falar, para que eu quero uma maçã? Porque depois que Eva comeu, ela percebeu que estava nua. Quem sabe assim você não perceba, né? Porque essa roupa não é roupa de vir para a missa. Ou um negócio aqui, um santião, que dava para ver até os parafusinhos do rádio de mudar a estação aqui. E eu fico naquela, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? E eu falo. Eu não vou negar a comunhão. Mas eu vou falar para a pessoa. Falei, olha, essa roupa que a senhora está inadequada para quem vai receber Deus. A senhora, quando vai receber uma visita na sua casa, eu duvido que você recebe de qualquer jeito. A não ser que seja eu, porque eu chego de surpresa, igual ladrão, assim, toca a campainha. Né? Mas se não for o testemunha de Jeová, for alguém que marque, você vai receber bem, vai preparar a casa, vai se vestir. Então, como é que nós vamos para a missa? De qualquer jeito? Não. Quando eu era pequeno, minha mãe, ela separava a roupa da gente ir para a missa. Aquela roupa não ia para outro canto. Era a roupa de ir para a missa.
Não era? A roupinha de... Era na igreja. Primeira vez que você usava uma roupa era na igreja. Minha mãe tem um trauma porque nós tivemos um padre alemão na minha paróquia e não falava português direito. Quando ela chegou na procissão da comunhão, ela estava com uma alcinha. O padre olhou para ela e disse, pode voltar. Minha mãe nunca mais foi na missa assim. E ele, no dia da festa de Nossa Senhora das Dores, o padre não falava direito. Entraram as senhoras do apostolado da oração com a imagem de costa. E o padre dizendo, vira santa, vira santa. E o povo dizia, viva, viva. Não é viva, é vira santa. Está de costa. E o povo achava que o padre dizendo, viva santa. E o povo dizia, viva, viva. Vira a santa. Aconteceu na minha paróquia. Então, às vezes falta esse respeito. Eu morava em Campinas, nós íamos na Santa Missa na paróquia São José, e eu chego lá, a um casal de namorados. Eu me ajoelhei no banco de trás, onde eles estavam, e os dois começaram, ele com a mão no ombro, daqui a pouco a mão desceu para a cintura, aí daqui a pouco ele desceu com a mão no bolso da calça dela. Aí eu fui dar uma cutucadinha neles assim, falei assim, ó, vocês estão no lugar errado. Você tem que se comportar direito. Para que tem que ficar nesses alisados? Passando a mão em todo canto. Mas o povo não tem noção. E você quer ver uma chateação, é esse lugar que o povo vende pipoca na porta da igreja. E fica aquela meninada com aquela comida na boca, para lá e para cá e para lá, andando e mastigando, né? Aquelas velhas doidas que vem com um pacote de bolacha dentro da bolsa. Não, irmão, mas eu não posso ficar com fome, o padre demora demais, eu tenho que comer, que eu tenho diabetes, tenho hipertensão. Eu trouxe um pacotinho de bolacha e come na missa. Você tem 1 hora antes da missa para você comer. Depois daquela 1 hora até começar a comunhão, você não pode mais comer. E aí fica aquele barulhinho, né? Bom. Hoje, o abençoado do celular na missa. Lá em casa, quando a gente está aqui em BH desde janeiro. Cheguei para morar aqui. Em janeiro, eu vim morar. Em fevereiro, eu conheci essa bênção, que é pároco de vocês. Padre Igor. Morava no Rio de Janeiro antes de vir morar aqui. Aí a gente está na nossa capela, era uma capela mais ou menos do tamanho aqui, desse salão. E começa a tocar, menino, uma musiquinha assim. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Aí você começa assim. E eu olhei para trás, era uma senhora. Meu Deus do céu, nessa idade. Ainda está cantando essa música. Não dá. Bendito desse celular, a pessoa atende. E tem gente que acha que ela é a pessoa mais importante do mundo. Que ela tem que atender o celular, senão vai morrer alguém. Não é? Eu fui na Santa Missa que o padre, na hora da consagração, tocou o celular e ele se ajoelhou de trás do altar. Olha, você pode ligar daqui a pouquinho que eu estou celebrando a missa? E eu posso até dizer o nome dele, mas está gravando. Atende. Está todo mundo destrambelhado, não é só os leigos, não. Passei aqui sem querer, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos ter atenção. Se nós somos para as pessoas, sinal desse mistério, nós precisamos ser bons sinais. Então, a gente ter essa atenção de como que é a nossa roupa. Eu não sei se os ministros aqui na paróquia têm a roupinha de ministro. Tem umas roupas feias de ministro, gente. Olha, se o padre quiser colocar umas roupas feias, faz aí uma greve, vocês tudo junto. Vamos para a porta da... Porque tem uma roupa feia demais de ministro. Meu Deus do céu. Tem coisa bonita, tem uns modelos bonitos de veste litúrgica, né? O respeito e o silêncio, a atenção de vocês são cruciais, porque a fé das pessoas não está só no ouvido, no que elas ouvem, está nos olhos também. Quando ela vê um ministro piedoso, uma ministra piedosa, isso catequiza as pessoas. É lindo de ver, né? A reverência que você tem, aprender, nós vamos aprender aqui o significado de cada gesto.
de ajoelhar, de inclinar a cabeça, de levantar braço, de baixar braço, o que pode, o que não pode. Por que isso, irmão? Porque a máxima espiritualidade é o mistério eucarístico. Nós temos aqui uma história desse bispo, Thomas Cranmer. Ele é um inglês. Vocês já ouviram falar da igreja anglicana? É a igreja da Inglaterra, a igreja católica da Inglaterra. A igreja católica, até Henrique VIII, era romana. Henrique VIII ficou casado 20 anos com uma rainha chamada Catarina de Aragão. E ela não podia dar filhos para ele. Então ele queria, de todo jeito, escreveu para o Papa que anulasse o casamento dele. E não existe anulação de casamento. Existe uma coisa chamada nulidade. Nulidade quer dizer que o casamento não existiu, mas não é uma anulação. Não se anula casamento. Se existiu, não se anula. Nulidade quer dizer, olha, nós fomos lá no dia que vocês casaram e descobrimos que não houve casamento. Por quê? Porque ele já era mentiroso, traía, ou ele tinha outra família já, ou ele casou obrigado, e por aí vai. Mas não tinha razão para se separar. Ele queria um filho. Então, o que ele fez? Então, tá bom, a partir de agora, a Igreja Católica na Inglaterra tem como supremo chefe a mim, o rei Henrique VIII. E a igreja separou. Os padres que queriam ficar com Roma foram embora. Bispos foram embora. E ele colocou à frente da igreja da Inglaterra esse cidadão, um arcebispo de Cantuária, chamado Thomas Cranmer. Primeira coisa que ele fez foi dizer para o povo: vocês não precisam se ajoelhar mais diante da Eucaristia. Porque a Eucaristia é uma celebração da ressurreição. Jesus é glorioso, é festa e muito mais. É só isso. Não tem sacrifício mais, você não precisa adorar. Entendeu? Deus é assim, Deus é um negócio bem bonitinho. Em menos de uma geração, a igreja da Inglaterra deixou de acreditar na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Hoje, para a igreja da Inglaterra, a Eucaristia só é uma celebração, uma ceia, que para eles tem a presença de Jesus, mas só no momento da missa, depois não tem mais. Não tem fora da missa, não tem no sacrário, não tem na comunhão, na adoração eucarística, não tem. Não tem lugar de se ajoelhar, ajoelhatório. Então, se a gente cair nessa também, não preciso me ajoelhar. Jesus entende, né? Às vezes tem aí povo de 30, 40 anos, bom de saúde, não se ajoelha. Quando chega aquela senhorinha piedosa, 80, 90 anos, aí ela vai se ajoelhar, que coisa linda. Porque ela reconhece que o Deus dela está ali. Então faça esse esforço, né? De mostrar que você acredita naquele que você adora. Acreditar naquele que você adora. Eu quero passar para vocês aqui, parte por parte da missa. O que acontece em parte por parte? A gente vai ser bem prático. Primeiro, os ritos iniciais. A missa começa, vai lá o comentarista, né, normalmente as paróquias têm, preparar o povo. E faz aquele convite, então todos ficam em pé, e começa aquela procissão, né? Aquele monte de incenso, cruz. Quando é missa ferial ou missa simples, não tem incenso, não tem procissão de entrada, às vezes com vela, com cruz. O canto de entrada que se canta é uma convocação. E é muito bom, não sei se aqui tem quem cante na missa, que a gente não canta, não fica fazendo show na missa. A missa é um lugar onde você canta aquelas orações que estão no missal. O canto de entrada, o canto do glória, não é canto inventado, é aquilo que está lá no missal. Tem que cantar a missa, não é show. É triste quando a gente vê um ministério de música cantando, mas está lá fazendo show. Como se fosse a plateia aqui
E não é uma coisa para Deus. Né? Então eu preciso entender isso. A Santa Missa, ela começa no momento que o padre diz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É teológico, porque a gente começa com Deus. Começa em Deus esse mistério. Como foi na criação. Nós começamos nele. Quando ele criou Adão, começou a nossa humanidade. Então a gente começa em Deus. Como é que a gente faz o sinal da cruz na missa? Existem vários ritos, eu falei para vocês da outra vez. Existem ritos que não fazem como nós. Nós pegamos a mão aberta, 5 dedos que representam as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu traço na minha fronte, no meu peito, no meu esquerdo, do meu ombro direito. E isso tem um significado. Deus desceu do céu, se encarnou, se tornou um homem para me tirar da desgraça, do pecado, para a graça. Eu estou sentindo um cheiro de carne danada. Carne assada. É gordura? Eu estava achando que ia ter alguma coisa para a gente depois aqui. Então, isso, veja, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, acontece o julgamento. Viu? Vocês me falaram que vocês não querem morrer. Esse aqui falou muito. Quer morrer nada, é ruim, hein? Quer escapar. Veja, mas vai chegar o dia e vai ter um julgamento. Diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, que Deus vai pegar os da direita, vocês que estão aqui, e vão dizer assim: vinde benditos do meu Pai. A palavra bênção do hebraico vem do mesmo lado da direita, da destra. É por isso que na Sagrada Escritura e na liturgia fala muito essa expressão. Jesus é aquele que está à direita de Deus Pai. Ele é a destra de Deus. A destra direita é a bênção. É o lado da bênção. Vocês, coitados, vocês estão do lado esquerdo aqui. À esquerda. Aqueles que estarão na esquerda, eles vão dizer: afastai-vos de mim, vão para o fogo eterno. Por que, Senhor? Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede, não me deram de beber. Estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava preso, vocês não foram me visitar. Eu estava doente, vocês não me visitaram. Então, sair da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita, quer dizer que Deus, vendo que a nossa liberdade, que Ele deu como um presente, não estava sendo bem usada, Ele desce do céu, se torna um homem para ensinar para a gente que a nossa liberdade é muito preciosa, mas ela não foi feita para ser jogada na lama. Então saiam do pecado. Vocês já assistiram a série The Chosen? É uma série que tem aí, nós estamos assistindo lá em casa, muito boa, contando a vida de Jesus. E a coisa mais linda que você vê é que todo instante Jesus, quando ele cura alguém, ele fala para a pessoa. Quando ele cura a hemorroíça, aquela mulher que há 12 anos sofria de sangramento, ela começa a chorar e ela fala: Senhor, eu só toquei na orla do teu manto, eu só peguei, foi só um fiapinho. E Jesus olha para ela e fala assim: filha, não foi esse aqui que te salvou. Você acreditou. Ela viu isso. Ela viu aquele que podia tirar ela daquela desgraça e salvar ela. E ela creu. Então Jesus toda hora, ele fala, tem uma parte muito bonita que Tiago menor, ele manca de uma perna. O apóstolo São Tiago, ele manca de uma perna. E aí Tiago começa a sofrer com aquilo, porque Jesus cura todo mundo e ele lá com a perna. Aí, lá pelas tantas, né? Vocês vão assistir, viu? Em vez de assistir novela, Big Brother, assistir The Chosen, Os Escolhidos. E ele, Tiago, uma hora fala para Jesus. Chega aquela hora em que ele vai enfrentar Jesus e falar para ele: Senhor, como é que eu vou ficar?
O Senhor está me mandando pregar por acolá, mas como é que eu vou curar os doentes se eu sou doente? Aí Jesus olha para ele e fala assim, Tiaguinho, você não entendeu. Eu não estou aqui para curar. Eu não estou aqui para ensinar que esse mundo é bom. Eu estou aqui para mostrar que o reino do meu Pai é muito melhor. Então, se as pessoas verem você feliz porque você encontrou comigo, porque você encontrou o reino de Deus, sem se preocupar com esse mundo, as pessoas vão acreditar em você. Então, Jesus, ele não veio... Gente, quantos cegos tinham na época que Jesus viveu? Só Bartimeu? Não. Jesus deixou alguém para trás. Quantos paralíticos? Quantas pessoas que sofriam com hemorragia? Quantas pessoas com lepra? Jesus não veio para curar a gente dessas coisas. Ele veio mostrar que ele é um caminho para algo muito melhor. Ah, irmão, mas eu tenho um olho cego. Eu queria tanto enxergar meu filho. Lute pelo céu. Lá no céu não tem cego. Quando você morrer, você vai ganhar um olho bonito. Eu luto pelo céu, gente, porque eu sei que no céu não tem gente feia. Ah, eu tenho um problema aqui no meu estômago, irmão. Não posso tomar café de manhã, me dá uma gastrite. No céu não tem isso. No céu não tem gente feia, gente burra. No céu não tem aleijado. Então, nós temos que mostrar para as pessoas é o céu. Porque lá todo mundo vai chegar garotão, bonito. Entendeu? Sou muito feio, irmão. Reze, então vá para o céu. Lá não adianta fazer plástica aqui não, que só piora. Vocês já estão vendo os que fazem por aí, como é que estão ficando, né? Como é que ficou o Marrone. Coisa horrível. Então, lute pelo céu. O sinal da cruz é esse sinal que nos tira, então, da desgraça para a graça. Quando você fizer esse sinal sobre você, você sabe. Não é um sinal qualquer. Deus desceu do céu, se encarnou para me tirar da desgraça e me levar para o céu, para a graça, para a direita de Deus Pai, o lado da bênção, né? No altar, o padre, ele exerce 3 funções de Jesus. A primeira função, o padre, ele... Ah, não está aqui, gente. Tem que passar aqui. Eu estou acompanhando aqui, ó. O padre na cadeira, aquele trono bonito que tem, né? Por que a cadeira do padre é diferente da cadeira dos ministros, dos coroinhas, dos acólitos? Porque aquilo é um trono, é uma cadeira real, onde Deus, né, hoje conversando com o padre Igor, ele me falava uns negócios lá do que ele quer fazer na novena de São Vicente, eu falei para ele disse assim, não, o padre não tem que aparecer. Aí eu disse para ele, pois é, padre, mas o senhor não aparece. É por isso que o padre coloca aquele monte de veste, aquela casula. Aquilo lá não é uma coisa de hoje em dia. É do tempo de Jesus, mas por quê? Por que o padre não vai celebrar de camiseta, de paletó, um fraque, sei lá, uma coisa mais bonita? Mais moderna? Porque o padre está sumindo para parecer Jesus. Então eu falei para ele, padre, as pessoas vendo ou não vendo o senhor, é Jesus que aparece, porque é Jesus que está nessas vestes aí. Ele que celebra. Então, na cadeira, Jesus ele é o rei que rege o povo. Nós somos esse povo. E que alegria quando o padre começa a missa, se a gente entender isso. Eu faço parte do reino de Cristo. Imagina, você entrar na sala do rei para participar de uma assembleia, você ser convidado para isso, isso é uma felicidade para qualquer pessoa. Se aqui, nessa sala, tivesse vindo o Papa Francisco, aqui não cabia de gente mais. Mas como veio o irmão Francisco? Não, vai vir aqui, tem uma pessoa famosa aí, Frei Gilson. Frei Gilson vai dar um curso por ministro. Isso aqui ninguém entrava aqui dentro. Né? Ontem, nós fomos à Santa Missa na Capela Nossa Senhora do Rosário, o padre contou que o padre Eustáquio
foi visitar uma família em Montes Claros. Já tinha fama de santo. Quando chegou lá, o povo queria ver ele, invadir a casa do homem, quebrar as janelas, as portas, o jardim, o muro, acabaram com a casa do homem. Quando o padre Eustáquio saiu, ele disse: acolher santo na minha casa? Nunca mais. Estão acabando com tudo. Então, se fosse... Mas imagina você ir para o Rei dos Reis. Não é o Papa Francisco, não é um rei, um imperador, um presidente, uma pessoa famosa. Naquele homem simples, que às vezes até é pecador também, naquele homem simples, Deus está agindo. Ele é rei, o Filho de Deus. No ambão, né, que é esse armarinho aqui que fica, esta mesa que fica, o lecionário, o padre exerce a profecia. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos um povo de reis, sacerdotes e profetas. E o padre, ele é ordenado com essas três características, esses três munos. O muno de reger, o muno de ensinar e o muno de consagrar. No altar, ele exerce esse sacerdócio. O altar é o lugar. O padre Igor, a missa é lá da cadeira dele, porque ele está regendo o povo. Quando ele vai pregar, ele vai para o ambão. E quando ele vai consagrar, ele vai para o altar. Cada função dessa é uma função de Cristo que ele está exercendo. Rei, sacerdote e profeta. O sinal da cruz é um sinal que os apóstolos receberam de Cristo. Então, desde o começo da igreja, a missa começa com o sinal da cruz. Né? Benze-se com a mão direita, como o irmão falou. E aí outra coisa, o nome de Deus, aí tem aquelas musiquinhas, aí eu tenho pavor, os senhores músicos, começa aquela música assim, em nome do Pai, em nome... Não é em nome do Pai e em nome do Filho. O nome de Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. Não é em nome de três, é em nome de um. Pai e Filho e Espírito Santo. Três pessoas num só Deus. Em nome do Pai e do Filho. Você está agindo em nome de Deus. Você que é cristão também agora é sacerdote, profeta e rei. Naquela hora ali. Você é configurado a Cristo. Coisa maravilhosa. Quando vocês forem celebrar, a expressão o Senhor esteja convosco é uma expressão única do Padre. Ministro não diz o Senhor esteja convosco. Isso é uma ação do Cristo no sacerdote. Está conosco. Conosco. O ato penitencial. O ato penitencial é aquela parte que o padre convida a gente a fazer um exame de consciência. No ato penitencial não se apagam pecados graves nem mortais. O que é um pecado grave? O que é um pecado grave? O que é um pecado mortal? O aborto? Pecado grave, gravíssimo. Mas o que é que faz um pecado ser grave ou não grave? Tem os pecados veniais, os pecados leves, né? Vênia. Venial vem disso aqui, ó. Vênia é você fazer assim. É uma inclinação de cabeça, uma inclinação leve. Tem a inclinação profunda, que é aquela assim que você... Então, o que é um pecado venial? Uma inclinação leve. Quem sabe? Pode contar um pecado seu. Fofoca. Uma fofoca. Agora, até a fofoca ela tem graus, não tem? Uma coisa eu vou fofocar aqui. A senhora sabia que... E fica só entre nós dois. Agora, outra coisa é você dizer assim, menino, você viu que nós passamos lá na praça, estava o padre Igor lá agarrado com a mulher, e conta isso para São Vicente inteiro. Ia ficar de novo. A desgraça foi maior. Então, quanto maior a desgraça que aquele pecado causa, maior o prejuízo, maior o pecado. Um pecado grave, gente, é aquele pecado cometido contra os 10 mandamentos. Pequei contra os 10 mandamentos. Por exemplo, uma coisa que os fiéis católicos fazem demais, e achando que está abafando ainda, é que faltei à missa ao domingo.
guardar domingos e festas de guarda. Aí a pessoa não vai na missa domingo. Não sei por quê. No outro domingo ele está lá na missa e comunga normalmente. É um pecado grave. Se você perdeu a missa de domingo, você precisa se confessar para voltar a comungar. Né? Honrar pai e mãe. A palavra honrar só existe para Deus, para pai e para mãe. Não existe na Sagrada Escritura nenhum mandamento que seja para honrar outra pessoa. Então, a sacralidade dos pais é tão grande que é um pecado muito grave quando a pessoa desonra seus pais. Né? Jesus condena, inclusive, isso dos fariseus. Vocês pegam a oferta que era para sustentar os pais de vocês oferecem no altar e diz, não, é consagrado. Né? Outro dia eu conversava com um casal protestante por causa disso. Eles pegaram a oferta do que sustentava os pais e doaram para uma igreja protestante porque o pastor disse que se ele doasse, seria abençoado, não sei o quê. Jesus já condenou essa prática. E os pais ficaram até sem remédio. Então, você pega os 10 mandamentos. No ato penitencial da missa, não se apaga esses pecados. Não se apaga. E o pecado grave pode se tornar um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Morrer sem se confessar, né? Imagina, Deus nos defenda. O pecado mortal é assim, ó. Ele tem que ter 3 coisas. A matéria tem que ser grave, ou seja, tem que ser contra os 10 mandamentos. Tem que ser livre. Você não foi obrigado a cometer aquele pecado. E tem que ser deliberado. Você sabia que aquilo era pecado, consciente. 3 coisas. Matéria grave, consciência e liberdade. Por exemplo, você sabia que domingo é dia de ir à missa, é obrigação do mandamento. Você não foi porque você estava com preguiça. Você podia ter ido, mas não quis. Você sabia que tinha que ir, mas não foi. Então, é um pecado mortal. Ah, irmão, eu não sabia. Até agora você sabe. Agora o negócio complicou mais para o seu lado. Pecado leve, como falou, são esses pensamentos, essas palavras que não estão nos mandamentos, mas que são pecados também. Então, aí sim, no ato penitencial da missa, eu peço perdão a Deus por esses pecados. E aquela absolvição que o padre dá, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, perdoa esses pecados, absolve esses pecados. Leves, veniais, mas não pecados graves e mortais. Tá? Existe pecado contra os 10 mandamentos que não são mortais, por quê? Imagine que, por exemplo, você é pai e você está com seu filho de 2 anos no carrinho de bebê e chega um bandido para matar você e seu filho. Você é pai. O que você faz? Vocês que são pais. A senhora defende? A senhora vai para cima? Morre pelo seu filho? Não tem filho, não? Então, a senhora vai ter uma missão de adotar um espiritual. Um bebê que alguma mãe por aí abortou. E rezar por ele. Mas no concreto é essa. Eu já vou. Isso. Um assunto brabo, hein? Você me coloca aqui. Mas vamos terminar esse exemplo aí, eu falo do suicídio. Você é pai, vocês que são pais, o que é que vocês fariam? Você diz assim, não, é pecado mortal. O irmão falou, eu não quero morrer em pecado mortal. Pode matar. Me matar e matar meu filho. Você defenderia seu filho? Mas e o pecado de matar o... Se você tivesse que matar o bandido para se defender, defender seu filho? Legítima defesa? Vai depender muito da situação. Porque existem vidas... Vida é sempre vida.
Mas existem vidas que são sua obrigação proteger. A obrigação de um pai não é proteger o bandido, proteger o filho. Então é lógico que você jamais, na sua liberdade, iria querer matar aquele homem. Mas você se vê obrigado, para salvar seu filho, a ter que fazer aquilo, se defender. Então é o que o catecismo chama de imputabilidade do pecado. O pecado diminui a sua gravidade quando você não tem escolha. Até a lei também é assim, né? E aí a nossa amiga, Dona Rita, me colocou aqui na encruzilhada do pecado do suicídio. O que é que a igreja fala, irmão, sobre suicídio? Primeira coisa, gente, nenhum de nós escolheu o dia, a hora, a família, a língua, o lugar. Nem o nome você escolheu. Porque a vida é um dom dado por Deus, você recebe. Ah, não, a minha vida me pertence, então feche seu nariz e pare de receber o ar. Para ver o que vai acontecer com você. Você recebe a vida. A vida você recebe, Deus te dá a vida, sopra. Então a vida pertence a Deus. Lógico, quando eu faço qualquer mal à minha vida, eu estou pecando gravemente contra esse dom. Não é? Então, quer dizer que as pessoas que cometem suicídio, irmão, elas vão para o inferno, elas morrem em pecado mortal? Uma senhora chegou para mim, quando eu morava em Fortaleza, no Ceará, e perguntou para mim assim, irmão, pecado contra a castidade é pecado grave? Eu falei, é. Ela falou, e leva para o inferno? Leva. Aí ela disse assim, então essa geração inteira de jovens vai para o inferno. Eu falei, vai. Se Deus julgar que nem você julga, mas Deus não julga assim. Então, naquela hora que a pessoa comete aquele erro, é sempre pecado. A igreja reza para que a pessoa encontre a misericórdia de Deus, que haja um arrependimento. Agora veja, a pessoa tem liberdade, a gente está falando do suicídio quando a pessoa teve liberdade, consciência daquilo, não é? Porque a pessoa estava louca, sei lá, era psiquiátrica, se matou. É lógico que a pessoa não tem condição de responder pelos seus atos. Mas quando a pessoa tem condição de responder pelos seus atos, a igreja reza para que na hora da morte, naquele instante em que a pessoa passa dessa vida para a eternidade, aconteça um arrependimento na alma dela. Porque se não houver arrependimento, não há redenção. Do jeito que a morte, ela é uma porta de vidro. Do jeito que você sai daqui, você passa para lá. Estou cheio de pecado. No céu, você não tem como entrar em pecado. Por isso que o mundo existe para isso. Aqui nós podemos mudar. E não é aquela coisa assim, às vezes quando você fala isso, parece que Deus que é ruim, que não perdoa. Não, gente, deixa eu falar para você. No inferno só está quem não quer Deus. Aquela pessoa que rejeita a misericórdia. Aquela pessoa que não quer Deus. Mas, irmão, existe gente assim? Existe. A pessoa, quando passa para a eternidade, você está pensando que apaga a vida dela aqui? Ah, eu esqueci. O casamento é até quando? Até que a morte o separe. Mas quando você chegar, a senhora é casada? Essa aqui. A senhora é casada? Como é o nome do seu marido? Esse aqui? Misericórdia. Vai demorar, porque ele disse que não quer morrer. Veja, até que a morte o separe. Mas quando a senhora chegar no céu, que a senhora vê Deus, eu tenho um amigo que também chama Francisco, que ele me escreveu pelo WhatsApp e falou assim, Francisco, realmente até que a morte separe, porque, cara, eu amo demais essa mulher é muito linda, essa mulher é maravilhosa, Deus me deu, eu quero viver no céu com essa mulher. Aí eu falei para ela, Francisco, ela pode ser a mais linda do mundo, a princesa das princesas, mas quando você vê Deus, você vai ver que você era apaixonado por lata e de repente você encontrou ouro. É? Quando você vê Deus, gente, você não vai querer mais nada nem ninguém. Deus sacia toda a necessidade do ser humano. Então, a dona... Como? Danusa encontrou com o seu Otávio. Quando ela chegar no céu, não é?
Eu outro dia vi uma lápide que dizia assim, ela morreu, e falava assim, morri, mas arranhei o meu gato, um negócio assim, que era o marido dela. E depois ele morreu, aí foi assim, morri, agora eu vou encontrar com a minha gata, me arranhar todo de novo, né? Um negócio assim. A dona Danusa vai encontrar com o seu Otávio lá. Quando vê ele, vai dizer, o quê? Você aqui? E ela não vai esquecer dos momentos que eles viveram juntos. Não existe isso. Ah, no céu, eu vou ficar com amnésia e não vou lembrar mais de nada, de ninguém, das pessoas. Não é isso não, gente. Não vou ficar doido, não. Só que não vai ter a mesma atração. Porque você vai encontrar Deus. Quando você encontra Deus, acaba a sua liberdade de escolher. Você não tem mais como escolher nada. É como você pega para uma pessoa e diz assim, olha, eu vou lhe dar aqui essas duas notas, uma de 100 e uma de 50 centavos. A senhora escolhe a que vale mais. E a pessoa sabe que 50 reais vale mais. Ela não vai escolher 50 centavos. Quando você vê Deus, você vê que, pronto, eu encontrei tudo que eu procurava. E acabou aquela necessidade. Mas a senhora vai ser mãe dos filhos, eles vão continuar lá. Você vai ver as pessoas. A gente espera que quando acontece a nossa morte, que haja esse arrependimento. Porque se não houver, você não vai para o céu. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento, mas existem pessoas que na hora da morte dizem, eu não quero. A gente tem na história da salvação, na história do mundo, muitos casos em que as pessoas disseram isso publicamente. Quando eu morrer, eu quero ser enterrado e que se lembrem que eu não preciso da misericórdia de Deus. Não é? Existe um livro chamado O Inferno, de um monsenhor francês, monsenhor de Seguir, que ele conta fatos históricos. Não é coisa que ele inventou. Peças de roupa, por exemplo, que dois amigos que fizeram um contrato. Quem morrer primeiro volta para dizer onde é que está. E aí um deles morreu na guerra. Quando foi de noite, o outro acordou com um pesadelo, assim, como se o outro tivesse encontrado ele todo em chamas, dado um abraço nele, assim. Quando ele acordou, o pesadelo, a roupa toda queimada. Está lá em Roma, no museu, a roupa do homem todo queimado de brasa. E várias histórias, assim, onde a pessoa morre e depois conta. Né? Então a gente espera que nesses casos de suicídio e de tantos outros pecados, né, aconteça naquele instante em que a pessoa passa por essa porta de vidro, desse mundo para o outro, um arrependimento. Né? Nós temos um caso aqui no Brasil muito interessante, daquela atriz, Cássia Kiss, que é uma atriz da Globo, e ela se converteu. E ela foi no programa da Fátima Bernardes, foi quando ficou mais conhecido o caso dela, em que ela falou do tamanho arrependimento e da vida de penitência que ela abraçou para pedir a Deus perdão pelos abortos que ela fez na vida dela. Pelo menos uns 6 ou 7, se não me engano. A vida não é dela, mas ela fez isso, não é? Bom, então, enquanto nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade de pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, né? Então, o ato penitencial, ele tira de nós esses pecados leves, para que a gente possa receber Jesus na missa com alegria. E depois do ato penitencial, tem uma coisa chamada de Kyrie eleison. Kyrie eleison é aquela expressão, Senhor, tende piedade, que não é o ato penitencial. O ato penitencial é aquele que a gente reza assim, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, é esse, ou aquele outro. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos a vossa salvação. Aí o padre absolve e a gente reza o Kyrie eleison. E existe uma forma sincopada que junta os dois, o ato penitencial e o Kyrie, que é aquele, Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos.
tende piedade de nós. O Kyrie é isso, tende piedade. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade. Que é uma expressão grega que se dizia para o imperador romano quando ele chegava de uma guerra. O imperador vinha, passava pelo arco do triunfo, coroado de louros, e o povo aclamava Kyrios, eleison. Senhor, é como se ele dissesse assim, tenha misericórdia, porque o rei veio da guerra vencedor, e ele derrubou todos os seus inimigos. Se ele não tiver piedade de nós, é capaz dele destruir até a gente. Mas ele é aquele Senhor de ternura com o seu povo. Existe um quadro de Nossa Senhora que em grego chama Eleisoa, que é mãe da ternura. Então, é aquela ternura de pai. O pai, figura de pai de verdade, é aquele pai que você olha assim, dá medo. O meu pai, quando olhava para mim, minha filha, eu me mijava todinho. Meu pai é aqueles homens brabo. Mas daquela brabeza, aquela força, aquela segurança que ele dava para a minha família, de proteger minha mãe, de proteger a gente, aquela firmeza de homem que está faltando no mundo hoje, aquela firmeza era cheio de ternura. Meu pai, quando brincava comigo como criança, eu brincava de luta. Vamos lutar nós dois. Eu ia para cima do meu pai, o meu pai segurava na minha mão com força e dizia para ele, tá vendo? Eu tenho mais força que você. Mas a minha força não está te destruindo. Porque eu estou contendo a minha força. Ou seja, meu pai me ensinava a ser homem, mas não ser homem para ser brigão, violento. Mas para mostrar que na firmeza precisa ter ternura. Né? Os pais por aí que não mistura firmeza com ternura, pai frouxo demais. Misericórdia. O menino, depois a confusão que vai ser esse menino no mundo, quando um patrão disser para ele não, ele nunca ouviu não na vida, quando recebeu uma nota ruim, quando for mandado embora do emprego, quando não passar, você não ensinou com firmeza. Mas um pai também que não abraça, um pai também que não diz, eu amo você, meu filho, é tão pior quanto. Fala. A gente reza a penitencial. Peça a Deus, e depois a gente reza aquela oração. Deus Todo-Poderoso. Isso. Você não falou que isso seria... Isso sempre eu penso assim, eu não tenho, vamos dizer, autonomia para falar, Deus Todo-Poderoso, é compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Isso seria de sacerdote. E a gente fazer essa parte é correto? Sim, porque nós não dizemos como o padre diz. Porque aquela expressão, Senhor esteja convosco, é como se Jesus estivesse falando para a gente. Quando o padre reza, ele reza essa expressão, mas quando nós, que somos leigos, rezamos, nós rezamos como? Como? Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Eu estou me envolvendo, eu estou pedindo a Ele. Não é um poder que eu tenho para os outros, é um pedido para nós. Entendeu? É diferente. Quando o padre reza, ele diz, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós. Perdoe os vossos pecados e vos conduz na vida eterna. É para vocês. E a gente não. Quando o Senhor esteja convosco, com vocês, o Senhor esteja, quando é nós, o Senhor esteja conosco. Né? Então, o Kyrie eleison era esse ato de poder, desse pai, desse rei, que a gente canta. Na missa pode não ter glória, mas tem o Kyrie, porque tem aquele louvor, é uma oração de louvor, de que exalta o Rei Todo-Poderoso, que é poder, que é força, mas que é eterno, que tem misericórdia do seu povo. Deu aí, Stefano? São 9 horas, então a gente prossegue, tá bom? Continua na próxima formação. Estamos chegando lá na metade. Estamos assim, ó, estamos subindo. Aí, na semana que vem, na terça-feira, a gente chega na metade, assim, chega lá em cima. Depois a gente vai descer, é só ladeira abaixo. Tá bom? E vai ter prova. Vai chegar aí. Uma coisa que no próximo encontro eu quero pedir de vocês
que vocês possam fazer anotações de dúvidas, tá bom? E vocês me entreguem no próximo encontro, para a gente estar trabalhando essas dúvidas. Dúvidas gerais que vocês tenham do ministério, dúvidas gerais que vocês tenham da missa, da fé católica, aquela coisa que talvez ninguém nunca te respondeu, para a gente fazer, também trazer isso aqui para o nosso encontro, tá bom? Então, por hoje é isso. Nós aprendemos aí sobre os ritos iniciais. Agora, quando você fizer o sinal da cruz, você sabe o que você está fazendo. Quando você estiver rezando o ato penitencial, você sabe. Busquem estar em estado de graça. Se confessem. Se você tem vergonha de confessar com o Padre Igor, porque talvez ele seja muito próximo de você, procure um padre. Mas esteja em estado de graça para servir. Isso é muito importante. Não vamos deixar que a morte pegue a gente de surpresa, viu, seu Otávio? Mas que a gente esteja preparado para ela. Os jovens que ainda não tinham sido batizados, celebração de Olha só, era uma dinâmica do padre. Aí depois que eles foram batizados, eles participaram. Que interessante, eu nunca vi ninguém fazer. Sobre a mão, e eu já vi um padre mesmo explicando que a gente deveria unir os três dedos em invocação de Santíssima Trindade. Isso é do rito oriental. Eles fazem, e algumas igrejas, por exemplo, o rito ucraniano, eles fazem uma trindade mesmo, eles não fazem a cruz. E eles fazem da direita para a esquerda, porque a esquerda é o lado do coração, o lado do amor. Então, para eles é o contrário da gente, né? Com os 3 dedos. E os 3 dedos juntos aqui representam a Trindade, e os 2 aqui representam a humanidade e a divindade de Jesus. Então, assim, errar